queremos dar as mais cordiais boas-vindas a todos vocês que chegaram pontualmente para mais uma noite de estudo da Bíblia. Estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês. Eu queria convidar vocês que a atitude de reverência, vocês fechassem os seus olhos e vamos orar pedindo as bênçãos de Deus sobre o estudo dessa noite. Pai nosso que estás nos céus, somos imensamente agradecidos que o Senhor nos trouxe aqui em segurança, porque esse foi um dia bom, maravilhoso, o Senhor esteve presente na vida de cada um de nós. Amém. Queremos nesse momento, mais uma vez, pedir a presença do Teu Espírito conosco, a fim de nos dar compreensão do assunto que vamos estudar nesta noite. Amém. E ao estudarmos, possamos gravar e tirar lições para a nossa vida, a fim de vivermos cada dia melhor e nos prepararmos para o céu. Imploramos a Tua bênção também com o professor Silas ao explanar esta lição. E queremos te implorar também que o Senhor seja na vida daqueles que por algum motivo aqui não puderam chegar, mas aqueles que estão a caminho, que o Senhor os traga também em segurança. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O assunto dessa noite começa com a última das instruções que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós enquanto homem aqui na terra, e ela aparece no final do livro de Mateus. Portanto, vamos começar lá. O último capítulo de Mateus, Mateus 28, e os últimos versos, o verso 18, 19 e 20. Jesus estava para deixar esse mundo, e ele deixa uma última instrução para os seus discípulos. Eu vou pedir para o seu Renato ler para nós, por favor, seu Renato, do verso 18 até o final do livro de Mateus. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenha ordenado a vós. E lembrem-se disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A ordem de Jesus pode ser agrupada em 3 objetivos principais. O primeiro é, me ajudem. O primeiro é ir aonde? Para o mundo inteiro. O segundo é batizar. E o terceiro é ensinar. Essa é a ordem de Jesus. Ir aonde? Todo mundo. Muito bem. E agora então, vamos ver o que acontece na sequência. Livro de Atos, capítulo 2, vocês estão em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Capítulo 2, nós queremos o verso 1 e o verso 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Muito bem. Essa é a descrição de Lucas. Uma curiosidade para você: o autor do livro de Atos é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, e o único não judeu que escreveu a Bíblia. Todos os outros autores da Bíblia são judeus. E ele era... Lucas não era. Ele era, na definição bíblica, ele seria um gentil. Ele era discípulo de Paulo. Muito bem. Lucas descreve o que aconteceu quando os discípulos estavam reunidos como sendo um vento muito forte. E na sequência, o verso 3 e 4. Luiz, por favor, Atos 2, 3 e 4. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas,
segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Muito bem. Olha só. Jesus tinha dito para os discípulos que eles deviam ir aonde? Me ajudem. Mundo inteiro. Muito bem. Os discípulos deviam falar aramaico, era a língua do dia deles, equivalia ao nosso português. Alguns deles podiam falar um pouco de grego. Grego era o inglês dos dias de Jesus. Ok? Espanhol, alemão, italiano, esse negócio ninguém falava. E quando você diz que você tem que ir para o mundo inteiro, você já imaginaram se Jesus falasse isso para os 12 discípulos e eles fossem todos brasileiros? Eles iam falar o quê? Português. Qual que é a chance de você evangelizar o mundo inteiro hoje falando só português? Dos 8 bilhões de pessoas que nós temos aí no mundo, quantos vocês acham que entendem português? É Brasil, é Portugal, Angola, Moçambique, Timor-Leste. O que mais? E como é que você vai chegar na China? Você já imaginou você lá na Praça da Paz Celestial, centro de Pequim, fazendo um sermão em português? Qual que é a chance do pessoal entender o que você está falando? Aí você vai para Moscou. Ok? Os discípulos tinham que ir aonde? Todo mundo. A primeira providência que o Espírito Santo concedeu a eles é que eles falassem outras línguas. Não dava tempo de matricular um sujeito numa escola para aprender russo, não dava tempo de matricular um outro para aprender mandarim, um outro para aprender alemão. Percebeu? Se eles tivessem que estudar os idiomas para poder se comunicar com o mundo inteiro, eles não iriam atingir a missão. Tudo bem? Veja o que acontece na sequência. Atos capítulo 2, verso 43. Ricardo, por favor. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. O Espírito Santo, conforme derramado aos apóstolos, não só deu a eles o poder de falar em outras línguas, mas também de fazer milagres. Pedro aparece no começo do livro de Atos, curando um coxo. Pedro ressuscita uma mulher. Até hoje nós temos a sociedade de Dorcas. Dorcas era uma senhora que cuidava dos pobres, ela morreu, muita gente ficou triste. Pedro foi lá, ressuscitou. Agora, veja aonde ficaram os discípulos depois de receber todo esse poder. Atos 2,46. Doutor Alexandre, por favor. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. A missão deles era ir aonde? Me ajudem. A missão era ir aonde? O mundo inteiro. Eles já tinham aprendido, numa pegada só, todos os idiomas que precisavam. Mas eles continuavam aonde? Reunidos, me ajudem, no pátio do templo. Eu vou usar um português que você vai entender bem. Eles estavam agarrados na barra da saia da mamãe. Onde é que ficava o templo? Em Jerusalém. Eles não saíram de Jerusalém. Quer ver só? Vamos para Atos capítulo 6, verso 7. Kika, por favor. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, muitos seguidores de Jesus crescia cada vez mais. E era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. O evangelho começou a se espalhar, provavelmente a partir de judeus que saíam de Jerusalém e iam para o estrangeiro. Mas o crescimento mesmo da igreja cristã estava acontecendo aonde? Em Jerusalém. Eles continuavam ali. A missão deles era para evangelizar Jerusalém? Sim ou não? Jerusalém já tinha sido evangelizada por quem? Jesus. Tudo bem? A missão deles era o mundo. Eles já sabiam falar inglês, espanhol, alemão, qualquer língua que fosse falada nos dias deles. E eles continuavam em Jerusalém. Os discípulos eram feitos de carne e osso. O mesmo barro que você é feito. E nós gostamos de quê? Conforto. Claro. Não é isso? Nós temos hábitos. Quer ver só?
A dona Liliane tem um hábito, ela senta ali no fundo. Eu disse para a dona Liliane, está ventando, vem mais para frente. É o hábito dela. Tudo bem? A dona Jane e as suas amigas, aliás, foi muito bom ter vocês na igreja sábado, elas costumam sentar nesse canto. Às vezes é naquela mesa, às vezes é nessa aqui. Você está percebendo? Nós temos hábitos. A dona Vilma é sempre nessa mesinha aqui. Percebeu? Nós temos hábitos. Eu passei muito tempo em sala de aula. Depois das primeiras 4, 5 aulas, a gente já sabia quem tinha faltado só olhando para a cadeira vazia, porque aquela cadeira era do fulano, ok? Os discípulos tinham o hábito de ficar em Jerusalém, isso era confortável para eles, eles não queriam sair dali. Muito bem, agora então aparece em cena um outro grupo de pessoas. Vamos para Atos capítulo 6, versos 2, 3 e 4. Seu José Lima, por favor. Então os discípulos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Muito bem. Olha o que aconteceu aqui, ó. Veja só. O verso anterior diz que a igreja começou a crescer em Jerusalém. E você sabe que qualquer igreja depende muito de dinheiro. Não tem uma única igreja que funcione sem dinheiro. Aliás, o evangelho de Jesus, o ministério de Jesus era financiado. A Bíblia fala em algumas senhoras que tinham bastante dinheiro e financiavam os deslocamentos de Jesus. Muito bem. Aqui está acontecendo a mesma coisa. A igreja ainda não tinha uma estrutura organizacional. Já tinha bastante gente, já tinha algum dinheiro entrando. E as questões administrativas, financeiras começaram a incomodar. Olha o que está escrito na nova tradução da linguagem de hoje. Os discípulos dizendo: não está certo a gente parar de fazer sermão para fazer contabilidade. Não está certo a gente deixar de fazer sermão para fazer contabilidade. Então nós vamos fazer o seguinte, sugestão dos apóstolos. Vamos ver aí quem tem ciências contábeis e vamos trazer esse pessoal para nós. Claro que tem que ser gente boa, qualificado, homem de uma só mulher, aquela história toda, né? Então, eles escolhem um grupo de 7 pessoas. Vamos ver quem foram os escolhidos. Atos 6, verso 5. Dona Noria, por favor. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Próquio, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Muito bem. Esses são os primeiros 7 diáconos. Até hoje, muitas igrejas cristãs têm essa função. O que são os diáconos hoje? Nós temos, aqui na nossa igreja, temos isso. Os diáconos são pessoas que ajudam a manter a nossa estrutura patrimonial funcionando. Quer um exemplo? Sábado de manhã, alguém tem que abrir a igreja, alguém tem que fechar a igreja, alguém tem que garantir que o alarme está ligado ou que o alarme está desligado, alguém tem que abrir a garagem, alguém tem que fechar a garagem, alguém tem que cuidar da segurança patrimonial. Em alguns lugares do mundo é preciso fazer uma segurança patrimonial a ponto de revistar pessoas para ver se elas não estão armadas. Lembre-se que recentemente um maluco entrou numa igreja batista lá no sul dos Estados Unidos e entrou atirando em todo mundo. E muita gente morreu dentro da igreja. Quem faz esse papel? Os diáconos. Ok? Muito bem. E o principal deles, o que puxa a lista aí, chamava-se Estevão. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre ele? Atos 6, verso 8 e verso 9. Dona Madeleine, por favor. Atos 6, 8 e 9. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Muito bem.
Essa expressão que a Bíblia usa, Simão, aliás, Estevão, era um homem cheio de graça. Hoje em dia isso tem um sentido totalmente diferente, né? Dá a impressão que ele era um comediante. Não existe nada de riso por trás da graça. Nós vamos falar muito de graça hoje. A graça que a Bíblia menciona aí é um sinônimo da missão que foi delegada aos apóstolos de levar a mensagem de salvação. Veja só, na nova tradução da linguagem de hoje, em vez de cheio de graça, está assim: um homem muito abençoado por Deus. Uma pessoa cheia de graça, de acordo com a linguagem bíblica, é uma pessoa que vive o mais parecido que é possível viver com aquilo que viveria nosso Senhor Jesus Cristo se estivesse no lugar dela. Portanto, é um elogio espetacular bíblico dizer que alguém era cheio de graça. Ok? Isso foi dito para Maria, por exemplo. Lembra disso? Faz parte da oração católica, hein? A Ave Maria, me ajudem? Ela não era comediante. Tá? Muito bom. Agraciada, no caso. Isso, ela era abençoada, era uma mulher que vivia de forma irretocável. Estevão não só era um administrador, ele cuidava de dinheiro, questões de administração, mas ele também era capaz de, pelo poder do Espírito Santo, fazer milagres. Era um sujeito que falava muito bem, e apesar da mensagem que ele apresentava ser muito positiva, alguns começaram a ficar contra ele e começaram a discutir com ele. E agora a história de Estevão continua no verso 13 e 14. Silvia, por favor, Atos 6, 13 e 14. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Você sabe que quando você tira um texto fora do contexto, o que você arruma é um pretexto para criar uma confusão. Foi o que eles fizeram aqui. Eles pegaram um texto, Jesus diz: olha, um dia não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus estava falando do templo. E acusaram Estevão de ter insultado o templo de Jerusalém, por consequência toda a religião do judaísmo, né? E a coisa foi crescendo de tal forma contra Estevão que não era esse o objetivo dele discutir. Veja, até hoje eu conheço algumas pessoas que se envolvem em discussões sobre teologia. Uma coisa das mais inúteis que se pode ter é aquele encontro onde você tem lá um sujeito da religião A e o outro da religião B e um monte de gente escutando, e eles ficam debatendo e falam, e citam, coisa e tal. Esse negócio não leva quase sempre a lugar nenhum. O que você precisa, se você quiser conhecer as verdades bíblicas, é estudar a Bíblia. Pega a tua Bíblia, vai para casa, começa a ler a Bíblia, conversa com Deus, e na medida em que Deus vai falando para você o que você precisa fazer, você vai tomando as suas decisões. Tá? Estevão não tinha a menor intenção de criar confusão com ninguém, mas ele foi acusado, ele foi insultado, o que ele disse foi tirado do contexto, e agora então as coisas começam a ficar bem difíceis para ele. Dona Ideni, por favor, Atos 7, 54 a 56. A morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes
aos pés de um jovem chamado Saulo. Ok. O final da conversa de Estevão com os líderes judeus dos dias dele foi terrível. Estevão termina o discurso e as pessoas ficam tão irritadas com ele que pegam ele, levam ele para fora da cidade e apedrejam Estevão. Se é verdade eu não sei. O que eu sei é o seguinte: quem vai a Jerusalém ainda hoje é levado num canto da cidade onde se diz que isso daqui seria o lugar onde Estevão foi apedrejado. Estevão é o primeiro mártir de uma série, ele que puxa a fila, né? Uma série muito grande de pessoas da melhor qualidade que morreram porque queriam levar o Evangelho de Jesus para frente. E no final dessa história triste sobre Estevão, aparece um personagem, Saulo. No que aconteceu com Estevão, esse cidadão está tomando conta das vestes daqueles que apedrejavam Estevão. Veja, Estevão na verdade não foi morto, ele foi assassinado. Os judeus dos dias de Jesus não tinham autoridade para matar ninguém. Vocês lembram do que aconteceu com Jesus? Sim. Quem é que condenou Jesus à morte? Um tribunal romano. Por quê? Porque os judeus não podiam fazer isso. Mas eles ficaram tão destemperados com Estevão. Com Jesus não aconteceu isso porque Jesus não falava nada. A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda. Ele entrou quieto e ele saiu calado. E Jesus falou muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Agora Estevão, ele apresentou a mensagem que Jesus tinha deixado. Ele acusou os judeus de assassinar. E no meio dessa discussão, os judeus perderam as estribeiras, agarraram Estevão e, mesmo sendo contra a lei, assassinaram Estevão. E Saulo ficou tomando conta das capas. O sujeito para apedrejar alguém precisa jogar alguma pedra, hein? Não é uma pedrada na testa que vai matar, não. E joga a pedra daqui e joga dali, o sujeito vai suar. Então eles tiraram a capa, cuida da minha capa aqui, depois que eu apedrejar o cidadão, eu volto a pegar. Muito bem. E agora então, depois da morte de Estevão, começa a primeira grande perseguição do cristianismo. Vamos para Atos 11, 19? Dona Marisa, por favor. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região de Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Olha só. Qual era a ordem de Jesus? Primeiro texto que nós vemos. Me ajudem. Ide para todo mundo. Logo na sequência dessa ordem, eles receberam o dom de línguas. Não só eles tinham ordem de ir para todo mundo, como eles sabiam falar as línguas todas. Tudo bem? E o que aconteceu com eles? Ficaram em Jerusalém. Ficaram em Jerusalém. Ok? Mas veja só, Deus escreve direito por todas as linhas tortas. Estevão foi assassinado. A perseguição começa em Jerusalém. Foi um pega para capar, saiu todo mundo, cada um para um lado. E aí foi um para a Fenícia, outro foi para Chipre, outro foi para Antioquia. Isso aqui é tudo mais ou menos onde é a Grécia hoje, né? A não ser Chipre, que continua sendo uma ilha do Mediterrâneo, né? Aliás, eu acho que Antioquia e Fenícia estão mais ao norte, Síria, alguma coisa assim. O fato é que eles saíram de Jerusalém na marra. Forçados pela situação. Isso, exatamente. E agora então, alguns continuam em Jerusalém. Um deles é Pedro. Na verdade ele fica perto de Jerusalém, numa cidade chamada Jope. Para quem gosta de geografia, a Jope da Bíblia, a cidade onde Pedro ressuscitou Dorcas, é hoje Tel Aviv, ok? Ou pelo menos um subúrbio de Tel Aviv, capital do Estado de Israel, perto do mar. Veja só, você entendeu o que está acontecendo aqui?
que eu vou dizer aqui não tem nada de antissemita, hein? E é muito fácil você tirar a palavra do contexto e começar a dizer que as pessoas são isso, são aquilo, tá? Então, eu não tenho nada contra nenhum judeu. Nunca tive. Aliás, gosto muito e não tenho nenhum tipo de antissemitismo. Agora, os judeus tinham alguns hábitos estranhos. Desde os dias de Abraão, eles receberam promessas especiais. Por exemplo, Deus prometeu a Abraão o seguinte: Abraão não tinha nenhum filho. Deus disse assim: eu vou fazer de você uma grande nação. Era uma noite de lua cheia. O que tem a noite de lua cheia? Estrela. E era o deserto da Arábia, né? Você imagina uma noite de lua cheia no deserto da Arábia. Deus encosta do lado de Abraão e diz assim: Abraão, olha para cima. E Abraão olhou para cima. E aí Deus diz assim para Abraão: começa a contar quantas estrelas tem. E aí então Abraão começou a contar. 1, 2. Aí Deus falou para ele: não, pera. Então você contou 2 ali, é uma constelação. Ali tem 2 bilhões de estrelas. Começa de novo. 1, 2, 3. Não, aquele terceira também é uma outra constelação. Resumindo, Abraão não conseguiu contar nada. E Deus disse assim: a quantidade de estrelas no céu é mais ou menos igual à quantidade de descendentes que você vai ter. E ele realmente teve muitos descendentes. Lembre-se que todos os árabes são descendentes de Abraão, ou de Ibrahim, como dizem os árabes. É o mesmo Abraão, só o Corão chama ele de Ibrahim. E os judeus são descendentes de Abraão. A partir daí, os judeus começaram a desenvolver o conceito de que eles eram um povo especial, portanto, eles tinham que ficar separados dos demais. Esse nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus foi que a partir, e é isso que Deus diz para Abraão. Abraão diz assim: a partir de você, eu vou ser uma bênção para o mundo inteiro. Essa é uma promessa messiânica. Jesus Cristo seria um dia filho de Maria, que era filha de Abraão. Portanto, a vinda de Jesus cumpre com essa profecia. A descendência de Abraão seria uma bênção para a humanidade. Mas o que começou a acontecer a partir daí é o seguinte: os judeus começaram a desenvolver o conceito de que eles eram melhor do que os outros e eles não podiam se misturar. Nos dias de Jesus, um judeu não entrava na casa de um gentil. Quem que é um judeu? Um judeu é alguém que tem mãe. O pai até não é tão importante, hein? O que importa é o útero. A mãe tem que ser judia. Se a mamãe é judia, o sujeito é judeu. Se não é, é gentil. Então, se você não tem a mãe judia e você estivesse na Jerusalém dos dias de Jesus, você seria um gentil. Você quer que eu te diga mais uma coisa? Diga mais uma coisa? Olha só. Um judeu, aqueles bem rigorosos, eles tinham muita regrinhas e coisa e tal, aqueles bem rigorosos, ok? Eles não deixavam a sombra de um gentil cobri-los. Você está entendendo? O sol está se pondo e passa um gentil aqui e a sombra dele vai me pegar. Aí eu saio de lado porque esse troço pode me contaminar. Os judeus não comiam na casa de pessoas que não eram judias, eles não se misturavam, eles eram um povo assim, eles eram abençoados por Deus. Esse nunca foi o plano de Deus, nunca. Aí você vai entender bem o tamanho do escândalo que Jesus produziu quando ele se assentava, por exemplo, com publicanos, que eram os políticos corruptos dos dias deles. A turma da Lava Jato do dia de Jesus eram os publicanos. E as prostitutas continuam sendo as mesmas, né? Se imagine Jesus sentado com a turma da Lava Jato, os caras que foram presos na Lava Jato e as prostitutas. Você imagina o tamanho da confusão que isso gerou. Tudo bem? Bom, Jesus foi para o céu e apesar de que Jesus deixou muitas instruções claras a respeito da necessidade de amar todos, ok? Você não ensina um truque novo para um cachorro velho. E Pedro não era um cachorro novo. Pedro tinha dificuldade. Jesus tinha ido para o céu e Pedro não se misturava. Eu não vou ter tempo de ler isso tudo. Foi preciso uma visão com cobras e lagartos, literalmente, para Pedro entender que ele estava errado. E aí então, meio que na marra,
Pedro entrou na casa de um oficial romano, que era um gentil. Veja o que acontece. Vamos para Atos 11, verso 1, 2 e 3. Doutora Cláudia, aqui na frente, por favor. Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo: você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles. Vocês estão vendo? E aqui era todo mundo cristão, hein, pessoal? Ok? Eles eram judeus, claro, inclusive Pedro, mas aqui não se trata daqueles judeus que mataram Jesus, nada disso, a turma que apedrejou Estevão, nada disso. Isso aqui eram cristãos. Quando eles souberam que Pedro entrou na casa de um oficial romano, foi um escândalo. Um escândalo. Barbaridade. Como é que pode um negócio desse? Você está lá com esses caras. Você está de brincadeira, rapaz. O que Jesus tinha dito, a última ordem dele? Vocês têm que ir para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. E agora então, nós vamos começar a tratar a respeito daquele rapaz que ficou segurando a capa da turma que apedrejou Estevão. Vamos para Atos 8. Atos capítulo 8, verso 1. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Saulo, o personagem que nós vamos tratar hoje, era um sujeito que não só tinha aprovado o martírio de Estevão, como era um sujeito que detestava cristão. Para Saulo, Jesus Cristo era uma farsa. E cristão era uma raça que tinha que ser exterminada. Ok? Nós não vamos falar muito sobre a origem de Saulo, porque a gente vai ter tanta coisa para falar dele, mas ele tinha estudado com o principal mestre dos dias dele. Eu não sei na área que você atua quem é a principal cabeça pensante, né? Mas a turma dos direitos certamente tem alguns nomes que são expoentes, né? Então, hoje nós temos alguns juristas aqui no Brasil muito importantes, temos alguns juristas no mundo inteiro, né? Esses tempos atrás apareceu aí a teoria do domínio do fato. Lembra disso, doutor Alexandre? Quem que era o sujeito por trás desse conceito, a teoria do domínio do fato? É um alemão, ok? Grande jurista. Então quem tem mestrado, doutorado com esse sujeito, nesse momento está bem, que a teoria do domínio do fato mudou os procedimentos de vários tribunais, ok? Paulo ou Saulo tinha estudado com um sujeito chamado Gamaliel, era o top de linha. Ele era um cara que conhecia tudo de Bíblia, tudo de lei de Moisés, ele respeitava tudo, e na visão dele, com o que ele conhecia de Bíblia, Jesus Cristo era uma fraude, porque se Jesus Cristo tivesse só um pouquinho de verdade por trás de tudo que ele falava, ele tinha sido o Messias que ia restaurar o trono de Davi. E como Jesus Cristo não restaurou o trono de Davi, coisa nenhuma, Jesus Cristo morreu, foi sepultado, sumiu, desapareceu, Jesus Cristo era uma fraude, cristão bom é cristão morto. Isso é o que pensava Paulo. Tudo bem? Muito bem. E agora então, vamos para o verso 1 e 2 do capítulo 9. Vocês estão no capítulo 8, um capítulo à frente. Seu Milton, por favor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Esse
personagem era muito bem relacionado com a alta sociedade de Jerusalém. Ele vai até o sumo sacerdote, o principal líder religioso dos dias dele, consegue algumas cartas de recomendação e ele decide fazer uma expedição especial para Damasco. Damasco é a mesma Damasco de hoje, na Síria, e ele vai lá para procurar cristãos e trazer esses cristãos para serem julgados em Jerusalém. E agora então, o que ele não esperava aconteceu. Vamos para o capítulo 9, versos 3, 4 e 5. Paulo, pode ler para nós? Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. O assunto nosso hoje é extenso, eu vou ter que andar mais rápido, mas tem coisas que eu não vou conseguir parar para passar por cima. Vem comigo aqui, ó. Na visão de Saulo, Jesus Cristo era uma farsa. Saulo estava comprometido até o último fio de cabelo a acabar com qualquer vestígio de cristianismo. Isso. E agora então ele está chegando em Damasco. E ele escuta uma voz. Ele vê uma luz. A voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você imagine o susto dele. A Bíblia diz que a luz era tão forte, a voz era tão estrondosa, que quem estava com ele caiu no chão. Aliás, ele caiu no chão também. E aí ele se assusta. Ele diz: Senhor, eu nem sei quem o Senhor é, como é que eu vou estar perseguindo o Senhor? E ele ouve como resposta o seguinte: Eu sou Jesus. Como? Eu sou Jesus. Olha, nenhum de nós é capaz de imaginar a confusão mental que se formou na cabeça de Saulo. Na visão dele, Jesus era uma farsa. E agora, não só ele tinha ouvido, como ele tinha visto algo sobrenatural, e a pessoa que estava falando com ele se dizia Jesus. E para provar que Saulo estava tendo uma experiência muito além daquilo que seria razoável, ele fica cego. Ele não consegue mais enxergar. A luz que ele viu foi tão intensa que ele abre os olhos e não enxerga mais nada. E agora ele é levado para dentro de Damasco. E olha o que ele recebe como instrução. Atos 9, 6, 7, 8 e 9. Seu Walter, por favor. E ele, tremendo ao campo, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que lhe convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos. Não via ninguém. E guiando pela mão, conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Saulo entra em Damasco cego. Ele é levado para um quarto. Lá nesse quarto ele fica 3 dias cego, sem comer e sem beber. Esse é o tamanho da confusão mental na qual ele se meteu. Com certeza, nesses 3 dias, ele estava pensando no que tinha acontecido. Que a vida dele toda era perseguir cristãos. E agora ele recebe uma visão de Jesus
Como é que isso pode fazer algum sentido? Enquanto Saulo estava confuso num quarto de Damasco, Deus vai conversar com um sujeito chamado Ananias. Olha o que Deus diz para ele. Atos 9, verso 10. Doutora Neuza, por favor. Havia em Damasco um crente chamado Ananias. O Senhor falou com ele numa visão, chamando: Ananias. Pronto, Senhor, respondeu ele. Ananias era um sujeito que estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Veja, quando Deus fala com ele, Ananias, ele já responde: eu estou aqui, Senhor. Ok? Lembre-se que uma das coisas que nós precisamos é saber ouvir a voz de Deus. Ele fala, mas às vezes a gente não escuta. Às vezes está dizendo: olha, não vai por aqui, dobra essa esquina. Você vai reto e no próximo semáforo acontece uma coisa que não devia acontecer. Ananias conhecia a voz de Deus. Deus fala, ele já responde. Continua, doutora, verso 11 e 12. Agora é Deus falando com Ananias. O Senhor diz: vá para a rua direita e procure a casa de um homem chamado Judas. Lá pergunte por Saulo de Tarso. Ele está orando a mim agora mesmo, porque eu lhe mostrei numa visão um homem chamado Ananias entrando e pondo as mãos sobre ele para que possa ver novamente. Veja, Ananias sabia quem era Saulo de Tarso. Era impossível você ser cristão nos dias de Jesus sem ter ouvido falar de Saulo de Tarso. Ok? É mais ou menos como ser um corrupto da Lava Jato e nunca ter ouvido falar em Sérgio Moro. Tudo bem? Não tem como. Ananias já tinha ouvido falar e ele estava apavorado. Apavorado. Aliás, não era só ele, todo mundo em Damasco estava apavorado, porque eles sabiam o que tinha acontecido em Jerusalém e eles sabiam que Saulo estava vindo para Damasco para fazer a mesma coisa. E aí então Ananias argumenta com Deus. Dona Liliane, por favor, Ananias, Atos 9, 13 e 14. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. O que Ananias quis dizer para Deus é mais ou menos o seguinte: Senhor, o Senhor não está sabendo das coisas aqui na terra. Faz algum tempo o Senhor foi para o céu e tal. Tem coisa que está acontecendo aqui que o Senhor não está sabendo. Esse cara, Senhor, me perdoe a palavra que eu vou usar, mas esse cara não é flor que se cheire, Senhor. Esse cara está vindo aqui para acabar com nós, Senhor. E a resposta que Deus dá para Ananias é sensacional. Renato, por favor, verso 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome a não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Ananias tinha dito para Deus assim: Senhor, esse cara não é flor que se cheire, né? E Deus respondeu para Ananias assim: pode ir, porque eu vou mostrar para Saulo com quantos paus se faz uma canuda. E Ananias foi. O que acontece vem no verso 17 e 18. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que me apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a visão, a vista, e levantando-se foi batizado. Eu vou precisar gastar um tempinho aqui, olha só, que coisa espetacular. Esse verso fala uma barbaridade de Ananias. Quem que era Saulo? Sujeito que queria acabar com cristãos. Quem que era Ananias? Um cristão. O que Deus estava mandando era o quê? O camundongo para dentro da garganta do gato. Tudo bem? Muito bem. E agora então, Ananias faz o quê? Vai lá e dá um abraço no gato. Olha como Ananias se encontra com Saulo. Ananias chega e diz assim: Saulo, meu irmão. Uau!
Uau! Uau! É preciso um bocado de confiança em Deus para fazer o que Ananias fez aqui. Tudo bem? Saulo, meu irmão. E agora então, Ananias diz: o Senhor me mandou aqui. Primeiro o Senhor me mandou aqui para ajudar você a recobrar a visão. Depois o Senhor me mandou aqui porque a gente tem que conversar um pouquinho. Eu sei que a tua cabeça está meio confusa, mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão Saulo. Você já imaginou um camundongo chamando o gato de irmão? Irmão Saulo, Deus tem um plano especial para o senhor. Uau! E agora, na sequência, depois dessa conversa de Ananias com Saulo, Saulo foi batizado. Nós vamos falar um pouquinho sobre batismo. Semana que vem nós vamos voltar nesse tema. Deixa uma marquinha em Atos, nós vamos voltar aí. Vamos para o livro de Efésios. Vocês estão em Atos, né? O próximo é Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Leonardo, por gentileza. Senhor Leonardo, pode ler para nós. Atos 4, 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Esse texto diz claramente que existe um só Senhor, nesse caso é sinônimo de Deus. Existe um só Deus. E existe um só batismo. Hoje nós temos uma porção de batismos por aí. Ok? Porção de batismo. Tem gente que se batiza por gente que morreu. Tem muita gente que faz isso. Vovô morreu e ele nunca conheceu Jesus e hoje me batizando para salvar o vovô. Tem gente que faz isso. Tem gente que é batizado logo que sai da maternidade. Você sabe do que eu estou falando, né? Nós vamos falar mais de batismo a semana que vem. Aliás, deixa eu falar para você um pouquinho do que vai acontecer semana que vem. A partir da semana que vem, nós entramos numa série de 4 estudos, onde nós vamos falar só sobre Jesus. A cada semana a gente fala de um personagem. É uma barbaridade tentar falar de Jesus. Em quantas semanas você quiser, né? A eternidade não vai ser longa para você conhecer uma parte pequena do que é Jesus. Mas o fato é que nós precisamos conhecer um pouco mais de Jesus aqui na Terra. E aí nós vamos dividir o estudo sobre nosso Senhor Jesus Cristo em 4 semanas. Semana que vem nós vamos falar de Jesus, o Filho do Homem. Aliás, é como ele gostava de ser chamado. Na outra semana, Jesus, o Filho de Deus. Na terceira semana nós vamos falar sobre o que aconteceu na cruz. E na última semana, esse é o meu tema favorito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Se você tiver que perder algum, não perca esses 4. Tá? Bom, semana que vem nós vamos falar um pouco sobre batismo, porque é uma experiência que Jesus também participou. Tem gente que diz assim: não, eu não preciso de batismo, porque eu creio. Vamos para o livro de Tiago, vocês estão em Efésios, continue avançando, perto do Apocalipse. Tiago, capítulo 2, verso 19. Eu quero a tradução da dona Cláudia, porque ela vai falar um português que você vai entender bem. Tem gente que diz assim: não, eu creio. Por favor, dona Cláudia. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Então essa conversa, tem gente que diz assim: não, o que basta é crer em Deus, ok? Veja, se crer em Deus resolvesse o problema, o diabo e os seus anjos estavam com a vida mansa, porque se tem alguém que crê em Deus, são eles. Aliás, não só eles creem, como tremem de medo. É o que diz a Bíblia. Crer em Deus resolve? Não é suficiente. O diabo crê. Aliás, frequentar a igreja também não. Um grande pregador disse o seguinte: se você acha que frequentar a igreja resolve o teu problema, vou dizer para você, o diabo toda semana se senta aqui no primeiro banco. Portanto, frequentar a igreja também não vai resolver o problema. Não estou dizendo para você que não frequentar é a solução, tá? Bom, agora vamos ver qual é a importância do batismo e por que Paulo precisou dessa experiência. Romanos, vocês estão em Tiago, volta um pouquinho, é lá perto onde vocês estavam em Atos. Romanos 6, 3 e 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte?
Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Olha só, qual é o significado do batismo cristão? O batismo cristão é uma cerimônia pública na qual você demonstra que Jesus Cristo é uma pessoa especial para você, e do mesmo jeito que Jesus foi morto e sepultado, você também reconhece a tua necessidade de morrer por uma vida de problemas e dificuldades que você levou até ali e ressuscitar por uma vida nova. Isso é simbólico. Então acompanhe comigo aqui. O batismo bíblico, e esse batismo bíblico é o batismo que Jesus instituiu, ou que Jesus foi batizado, envolve o sepultamento. A pessoa é colocada num lugar que tem bastante água, então ela é totalmente imersa na água. Esse é o momento do sepultamento, e nesse momento, simbolicamente, ela está morrendo por uma vida anterior de pecados. E quando o pastor, ou seja lá quem for que esteja batizando, tira ela de dentro das águas, ela está ressuscitando para uma vida nova, e a partir daí ela procura viver de tal forma a reconhecer que Jesus Cristo é Senhor na vida dela. Ponto. Portanto, o batismo é uma cerimônia pública onde a pessoa reconhece a importância do ministério de Jesus, a nossa dependência dele, reconhece a necessidade de morrer para os pecados que viveu até então e ressuscitar para uma vida nova. Qual que era o problema de Paulo até então? Ou de Saulo até então? Do ponto de vista bíblico, ele era o quê? Ele era o quê? Me ajudem. Qual dos mandamentos ele tinha quebrado? Não matarás. Ele era o quê? Assassino. Só isso. Assassino. Sabe lá Deus quantos ele tinha matado e quantos ele tinha intenção de matar. Tudo bem? Muito bem. A partir do momento que Paulo se encontra com Jesus, ele reconhece que ele precisava fazer o quê? Deixar isso e começar a viver tudo de novo. Então ele é batizado. A Bíblia não diz quem batizou, se foi Ananias ou se foi um outro líder da sinagoga em Damasco. E agora nós temos um novo Saulo. E olha o que acontece na sequência. Atos capítulo 9. Vocês estão em Romanos, voltem para Atos. Atos 9, verso 20. Pois não, dona Edeni, pode ler. Saulo era em Damasco, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Olha como está na nova tradução da linguagem de hoje aqui, ó. O verso anterior diz que Saulo tinha sido batizado, lembra disso? E agora então vem assim, e começou o quê? Imediatamente. Até então o discurso dele era Jesus Cristo, que era o quê? O lema de Saulo, Jesus Cristo é uma farsa. Depois do susto que ele tomou na estrada para Damasco, ele precisou ficar cego para poder ver. Uau! Depois desse susto, ele imediatamente mudou o slogan dele. De Jesus Cristo é uma farsa, mudou para Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Agora você consegue imaginar o tamanho da confusão que isso causou em todo mundo? Como? Não, você ouviu direito. Não, eu não ouvi. Ele falou que Jesus Cristo é o Senhor. Não, é isso mesmo. É isso que você ouviu. E agora então, verso 22. Kika. Mas as mensagens de Saulo se tornaram cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Não tem ninguém melhor para fazer a defesa de uma tese do que aquele sujeito que até recentemente fazia o quê? A acusação, claro.
Saulo era um acusador de cristãos. Ele conhecia todos os argumentos para acusar cristãos. Jesus é uma farsa, porque Jesus não restaurou o reino de Davi. Jesus é uma farsa por isso, por aquilo. Jesus é uma farsa porque ele tinha que ter nascido em Belém, nasceu, era de Nazaré. Coisas mais ou menos assim, né? E agora então, ele começa a refutar pela Bíblia tudo aquilo que até então ele usava como argumento. E ele ficou cada vez mais poderoso nessa lógica. E ele volta para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, você sabe que a internet nos dias de Saulo andava bem devagar, né? Então as redes sociais eram lentas, não tinha esse negócio de WhatsApp, Facebook, nada disso, né? Então as coisas andavam mais ou menos na velocidade dos camelos, né? Quando chegou a informação em Jerusalém de que Saulo estava voltando, o pessoal ficou apavorado. Olha o que acontece no verso 26. Por favor, Dona Vilma. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Você está de brincadeira, Saulo está querendo se reunir conosco. Ele está aqui para saber quem são os cristãos que nós convertemos, está aqui querendo matar todo mundo. Olha o verso seguinte, 27, Dona Madeleine. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Eu até consigo imaginar o quão arisco os discípulos estavam, né? Porque, eu não sei, né? Mas Barnabé, e ele passa a ser um grande parceiro de Saulo, Barnabé traz Saulo para dentro do círculo mais interno de discípulos de Jesus e apresenta Saulo. E os discípulos começam a ver que realmente Saulo tinha passado por uma transformação. E agora o verso 28. Dona Marisa, por gentileza. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém. E pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Então agora Saulo, também em Jerusalém, apresentando o Evangelho para todos, né? Logo na sequência, Deus fala diretamente com a liderança da igreja em Jerusalém, fazendo um pedido especial. Esse pedido aparece no capítulo 13 de Atos, o verso 2 e o verso 3. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separe-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Muito bem. Deus fala diretamente com a liderança em Jerusalém e diz o seguinte: eu quero que vocês enviem Saulo e Barnabé para o estrangeiro. Prestem atenção na ordem que as coisas são apresentadas aqui. Primeiro era quem? Depois? Quando a Bíblia usa o nome de uma pessoa antes de outra, quer dizer que naquele momento, naquele contexto, essa pessoa é mais importante. Barnabé já tinha uma estrada muito grande percorrida no cristianismo. Saulo estava começando, por isso é Barnabé e Saulo. Daqui a pouco você vai ver uma inversão acontecer. Muito bem, então eles são enviados para o estrangeiro e essa é considerada a primeira viagem missionária de Saulo. Vamos ver o que acontece? Atos 13, verso 4 e verso 5. Pastor Irineu, lá no fundo, por gentileza. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Muito bem. Então Barnabé, lembre-se daquela regrinha, né? Por enquanto Barnabé ainda é o homem da casa, hein? Barnabé e Saulo, ok? Vão
Seleucia é mais ou menos ao norte de Israel, onde é a Síria hoje, Chipre, aquela ilha. Isso aqui é na Grécia, aliás é uma ilha bem famosa da Grécia. E eles chegam e anunciam a palavra de Deus aonde? Portanto, eles continuavam evangelizando quem? Judeus, mesmo que no estrangeiro. E agora acontece uma passagem bíblica que gerou grandes estudos. Se você quiser fazer o teu doutorado aí em teologia, sugestão, né? É o verso que nós vamos ler agora, Atos 13, 9 e 10. Eu vou pedir para o pastor Irineu continuar lendo, porque ele é um teólogo. Me ajuda aí, pastor. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Muito bem, nós vemos toda essa confusão aqui. Veja, essa parte final aqui não tem muita importância. Esse Elimas aqui era um mágico que estava querendo comprar. Ele viu que os discípulos faziam milagres, etc. Ele chega para os discípulos e diz: bota preço desse troço, eu quero comprar aí, me dá aí uns 200 gramas de poder do Espírito Santo, que eu quero ressuscitar uns mortos, curar uns coxos e vender esse troço para todo mundo aí, tá? Aí por isso que Saulo perde as estribeiras com ele. Isso não tem a menor importância no meu contexto aqui. O que me importa aqui é o seguinte, e aqui você pode fazer o teu doutorado em teologia. Essa primeira parte aqui, ó. De Saulo para Paulo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Daqui para frente, nunca mais Saulo é chamado de Saulo. Daqui para frente ele só é chamado de Paulo. Até aqui, a narrativa bíblica vem falando de Saulo, 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 Saulo. Chega em Atos 13, 9, Saulo, também conhecido por Paulo, e daqui para frente vira Paulo, Paulo, Paulo. O teu doutorado pode estar aí. Por que essa mudança? Tem gente que argumenta que Paulo é um nome que fica melhor no latim, Paulus com U no latim. Paulo virou Paulos no grego, e isso quer dizer miúdo ou pequeno. E Saulo viria de Saul ou Shaul. Se o nome dele fosse em hebraico, na verdade não seria Saulo, seria Saul. E com certeza era uma alusão ao primeiro rei de Israel, porque Saulo também era da tribo de Benjamim, a mesma tribo do primeiro rei de Israel. Tudo bem? Provavelmente esse nome aqui não era muito fácil de ser pronunciado lá no estrangeiro. Né? Eu conheço a história de um sujeito que ele nasceu na Coreia do Sul, e veio para os Estados Unidos da América, e quando ele chegou lá na América, o nome dele era absolutamente impronunciável, ninguém conseguia pronunciar o nome dele. Ele se apaixonou perdidamente por uma americana e resolveu casar, só que ninguém conseguia pronunciar o nome dele. Pouco antes do casamento, ele chega para a sogra, isso é uma história, aconteceu, eu conheço o sujeito, ok? Ele chegou para aquela que seria a sogra dele e disse: a senhora podia arrumar um nome para mim que as pessoas consigam pronunciar? A sogra olhou para ele e disse assim: eu acho que você tem cara de Michael. E até hoje esse é o nome dele. Ok? Provavelmente esse aqui era um nome impronunciável para o resto do mundo. E aí então ele escolheu um nome assim mais amigável. Essa é uma tese, essa já foi carimbada. Se você conseguir uma melhor, prepara um artigo, publica numa revista especializada e defende o teu doutorado aí. Eu quero apresentar para você uma descrição de Paulo de acordo com um livro apócrifo chamado Atos de Paulo e Tecla. Tecla era uma moça que acabou se tornando seguidora de Saulo. Tem uma história, a história é meio apócrifa, aliás, ela é 100% apócrifa, mas o que importa aqui é que esse livro faz uma descrição de quem seria o grande apóstolo, que é o assunto nosso. Primeiro, ele era pequeno, ele era careca, ele tinha as pernas tortas, a sobrancelha. Lembra da Frida Kahlo?
Paulo tinha sobrancelhas à la Frida Kahlo. Ele era um pouquinho narigudo, mas era todo cheio de graça. Às vezes ele parecia um homem e às vezes ele tinha o semblante de um anjo. Pessoal, desde Jesus Cristo, ninguém produziu uma revolução tão grande no cristianismo quanto Saulo ou Paulo. Nós vamos falar muito daqui para frente sobre o que ele produziu, como ele conseguiu trazer a mensagem do cristianismo para uma realidade que os discípulos não entenderam. Deus precisou ir atrás de Saulo ou de Paulo, porque os discípulos entenderam pouco de cristianismo. Jesus já tinha ido para o céu há muito tempo e Pedro ainda não entrava na casa de um gentil. Jesus já estava lá no céu há um tempão e as pessoas se escandalizavam quando a sombra de um gentil passava por cima de um cristão. Vamos continuar vendo o que acontece? Atos 13, verso 14. Daqui para frente você não vai mais ouvir falar de Saulo, daqui para frente é só Paulo. Dona Liliane, por favor. Eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia. Entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Portanto, Paulo continuava no estrangeiro, né? Isso aqui é tudo onde é a Turquia hoje. Tanto Perge, Antioquia, Pisídia, tudo é Turquia. Eles chegavam nessas cidades e iam para onde? Para a sinagoga. Vamos continuar lendo agora o verso 44 e 45. Luiz, por gentileza. No sábado seguinte, foi quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Agora, aquela confusão que tinha começado lá em Jerusalém com Estevão, lembra disso? Estevão discutindo com os judeus, Estevão acabou sendo apedrejado. Agora, essa confusão vai para o estrangeiro. E agora, então, Paulo de um lado, os judeus de outro, e eles começam a discutir. Vamos para o verso 50, Dona Norier, por favor. Atos 13, 50. Mas os judeus atiçaram as mulheres não judias da alta sociedade convertidas ao judaísmo, e também os homens mais importantes da cidade, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé, e os expulsaram daquela região. Paulo, nessas cidades aonde ele passou, ele sempre tinha algum choque com os judeus, e nesse caso, os judeus tiveram um poder político tão grande que foram capazes de expulsá-los dali. E agora nós vamos para a segunda viagem missionária de Paulo. Atos 18, verso 1. Dona Lucimar, por favor. Depois disso, deixando Paulo, Atenas partiu para Corinto. Então Paulo agora vai para a Grécia, Corinto. E agora, olha o que acontece na sequência, verso 4. Dona Ideni. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Muito bem. Ele já estava falando com os gentios, com os gregos, mas ele continuava indo na sinagoga. Era preciso que o evangelho fosse a quantos? Muito bem. Olha o que acontece no verso 6, Dona Ideni. Opondo-se eles e, blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Amém. Olha para mim aqui, ó. Não fosse por esse verso aqui, é capaz que nós ainda fôssemos pagãos, hein? Olha o que aconteceu. Saulo, e não só ele, Paulo, Barnabé, começou com Estevão, eles se envolveram tantas vezes em atritos com os judeus, que chega uma hora, Paulo diz: olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais pregar o evangelho para os judeus, eu vou pregar o evangelho para os gentios. Eu vou para os gentios. Daqui para frente eu quero falar de Jesus para os não-judeus. Ponto. O que a história de Paulo, o maior de todos os apóstolos, nos ensina? Veja só.
É quase uma barbaridade querer falar de Paulo em uma única noite, né? Ele é autor de uma porção de livros da Bíblia. Quer ver só? Vocês estão em Atos, né? Daí para frente vem Romanos, Paulo. Conta aí nos dedos. Eu vou falando dos livros aqui, você vai contando. Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tito, Filemon, Hebreus. Quanto deu? Tudo isso, ainda tem Tessalonicenses, são 2, tem que lembrar que Coríntios são 2. Olha, é uma barbaridade os livros que Paulo escreveu. E do ponto de vista da teologia, são os livros mais ricos do Novo Testamento, à exceção dos sermões que Jesus fez, que estão registrados nos Evangelhos. Paulo revolucionou o cristianismo. Quer ver só? E agora eu estou falando com aqueles que estão chegando conosco aqui há não muito tempo. Eu sei que tem muita gente aqui que já tem doutorado em teologia, tá? Então vejam só. Se alguém chega numa igreja cristã e pergunta assim: irmãos, quantos mandamentos eu preciso guardar para ser salvo? A resposta clássica é 10, porque tem 10 mandamentos. Isso era assim nos dias de Paulo. E isso continua sendo assim para muita gente hoje. Portanto, o discurso revolucionário de Paulo nos dias dele continua sendo revolucionário hoje. Quer ver só? Guardar mandamento não salva ninguém, dona Idene. Não salva. Vamos deixar Jesus falar? Vamos começar em Mateus 5:21. Doutora Neuza, por favor. Mateus 5:21. Quem está falando é nosso Senhor Jesus Cristo. De acordo com as leis de Moisés, a regra era: se você matar, deve morrer. Ok? Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito? Não mate. Tudo bem? Esse é o mandamento. Não matarás. Agora eu peço que a dona Cláudia leia para mim o verso 22. Essa tradução dela é impagável. Preste atenção no que ela vai ler, porque vai arder o teu ouvido. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Olha só. Existe um mandamento que diz: não matarás. Eu vou perguntar aqui para a dona Helena. A senhora não vai ficar zangada comigo? Ótimo. Estou aqui afastando um pouquinho. Não se ofenda, dona Helena. Quantas pessoas a senhora já matou? Nenhuma. Honestamente, dona Helena, Jesus disse que quem chama alguém de idiota, ou de algum outro qualificativo assim, pica-fumo, e uma porção de coisas assim, qualquer desses adjetivos, quando a gente usa dirigindo-se a uma pessoa, equivale a um assassinato. Você também não viu, mas ela regalou. Vou perguntar de novo para a senhora: a senhora nunca matou ninguém? Já. Se eu tivesse mais uns 5 minutos de conversa com a dona Helena, eu ia convencê-la de que, de acordo com o padrão de Jesus, ela é uma serial killer. E se isso vale para a dona Helena, calcule para mim. Quem que não chamou? É isso mesmo, dona Helena. Ela disse assim: quem que não? É isso mesmo. Porque se alguém disser que não chamou ninguém de idiota, aí, além de assassino, ele é mentiroso. Quer dizer que eu assinei então quando eu chamei alguém de idiota? De acordo com o que Jesus define como assassinato, sim. Então tudo no inferno. O nosso problema é bem isso. Não mudou nada. Passou 2000 anos e nós continuamos achando que os mandamentos são um conjunto de regrinhas. Por exemplo,
Adultério, o que é adultério? É a conjunção carnal. Pronto. Não tive conjunção carnal, não adulterei. Jesus diz: não. Se você ver a definição de adultério de Jesus, é assim: qualquer um que olhe para uma outra pessoa com desejo é algo mental. Eu vou falar com os homens aqui que estão me ouvindo, ok? Passa uma menina com a sainha curtinha do outro lado da rua. E daí? E daí o que aconteceu na tua cabeça é adultério. Bom, acabou. E isso vale para as mulheres também. Se o cara passa todo fortão, escutou pelo amor de Deus da dona Helena? Então eu sou mais pecadora de todo mundo. Veja só, dona Helena, nós vamos chegar lá. Olha só, a gente está falando muito em pecado. Vamos deixar a Bíblia definir pecado? Salmos 51, verso 5. Por favor, seu José. Eu nasci na iniquidade e em pecado chamou-se Deus. Ok? Olha aqui, ó. Eu tenho esse verso aqui. Comigo aqui, pessoal. Eu tenho esse verso aqui em duas traduções. É o mesmo verso. Aqui é a versão Almeida, revista atualizada. Aqui é a nova tradução da linguagem de hoje. Ok? Quem está falando é Davi. Ele diz assim: em pecado eu fui concebido. Aqui em cima, o mesmo verso. Davi dizendo: eu sou pecador. Pessoal, olha aqui, ó. O pecado é um vírus que contamina você antes de você nascer. Antes de você nascer. Qual que é a esperança que tem um ser humano que nasça? Por ele mesmo? Nenhuma. Você vai dizer assim para mim: não, mas peraí. A criança nasceu, a criança é uma inocente. Inocente, vírgula. Comigo aqui, ó. Pega duas crianças aí com... Eu nunca tive criança, então se eu errar nas datas, tá? Mas eu acho que com 6 meses elas já são capazes de sentar. Não são capazes de andar, não falam, não é isso? Mas com 6 meses já sentam bem. Já são capazes de pegar as coisas, puxar ou ainda não? 6 meses. Pega um menino de 6 meses e uma menina de 6 meses e bota sentadinha aqui. Tudo bem? Aí você vai dizer para mim: não, eles são inocentes, eles não têm pecado. Não tem? Vírgula. Claro que não vai ter o não adulterarás. Não vou. É um menino e uma menina, hein? Lembre-se que... Então, não faz sentido falar em não adulterarás, não matarás. Ok? Agora você quer ver o pecado? Duas crianças saudáveis, um menino e uma menina, bota um brinquedo só. Eu estou falando de duas crianças saudáveis, um brinquedo. O que vai acontecer? Se tem um brinquedo, que seja meu. Você está entendendo? Isso é o que? Egoísmo. Egoísmo é um pecado. Aliás, é o primeiro pecado. O primeiro pecado que foi cometido nesse universo de Deus, um desgraçado, literalmente, um desgraçado resolveu que ele queria para ele o que era de Deus. O sujeito queria só o trono de Deus, só isso. O senhor dá licença, eu quero sentar aqui. Era isso que ele queria. Você está entendendo? Esse é o primeiro pecado. Então, essa conversa de que as crianças são inocentes, não. As crianças não sabem falar palavrão porque elas não falam nada. As crianças não sabem matar porque elas não puxam um gatilho. Ok? Mas se tiver um brinquedo, que seja meu. Nós nascemos em pecado. Desde o momento em que nós somos gerados, nós já somos gerados em pecado. Esse conceito aqui é fundamental para a gente entender algo que vai acontecer a semana que vem. A semana que vem eu vou usar uma palavrinha terrível aqui. Um negócio que... coisa só de teólogo, tá? Mas quando eu usar essa palavrinha bem complicadinha, eu vou voltar nisso aqui. Eu vou dizer para vocês, é por causa daquele slide que eu preciso dessa palavrinha. A palavrinha é pré ou pós-lapsariano. Eu falei para você que era coisa, ok? Bom, nós vamos precisar disso aqui para entender algo que vai acontecer a semana que vem. Então, entenda assim, o pecado não acontece
quando o sujeito vê a menininha de minissaia, pega o telefone, vai para um motel, eles passam o fim de semana ali. Não. O pecado já começou lá no momento que o sujeito foi gerado. Nós não temos. Eu vou tentar colocar de outra forma. Olha só. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, tudo bem? Nós teríamos esperança? Você e eu? Não. Tudo bem. Agora, uma criança recém-nascida, se Jesus não tivesse morrido na cruz, ela teria esperança? Não. Também não. Você está entendendo? Portanto, não existe essa conversa fiada de que nós somos inocentes. Não somos, nunca fomos. Agora, se você chegar para mim e disser o seguinte, então a nossa situação é desesperadora, eu vou dizer o quê? Sim. É isso mesmo, é o que aconteceu com a dona Helena aqui. Ela disse, olha, se é assim, eu sou a maior de todas as pecadoras. Aliás, a preocupação dela no final aqui falando comigo é que ela só queria ver se não ia para o inferno. E do jeito que ela estava imaginando a vida dela, percebeu? E todos nós somos assim. Por que guardar mandamento não salva ninguém? Me ajudem. Porque nós não conseguimos guardar mandamento nenhum. O não matarás era tão fácil, né? Quantos eu matei? Não, eu nunca matei ninguém. Nunca matei. Eu nem tenho porte de arma. Não ando armado. Vou fazer teste aqui, nunca atirei. Não. O não matarás é muito mais do que isso. Percebeu? Guardar mandamentos não salva ninguém, por quê? Nós não conseguimos guardar mandamento nenhum. Nenhum deles. E ainda que guarde nova, deixar você guardar. E não é só com não matarás que nós temos problema. Nós temos problema com quantos mandamentos? Todos os mandamentos. Imagine aquele que diz assim, amai os vossos inimigos. Barbaridade. A gente não consegue amar os amigos. Vamos voltar para Romanos. Romanos 3:20. Seu Milton, por gentileza. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Olha só, essa tradução aqui vai ser mais clara em relação ao que foi lido. Olha só. Isso aqui é o mesmo texto, hein? Ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Por quê? A única coisa que a lei é capaz, me ajude. Pronto. Quer um outro exemplo? Eu gosto muito dessa linguagem. Diz que a lei é como um espelho. Tudo bem? Imagine que você está com o rosto tudo sujo de graxa. E você vai para frente do espelho. O que o espelho faz? Mostra que você está com a cara suja. Quanto que o espelho ajuda a tirar a sujeira, dona Helena? O espelho não pode tirar a sujeira. A lei só é capaz de mostrar o quê? O que aconteceu aqui com a dona Helena? No começo ela achou que ela nunca tinha matado ninguém. No final ela estava apavorada de estar indo para o fogo do inferno. Ela era uma assassina. Tudo bem? A única coisa que a lei faz é isso, dona Helena. Mostra a nossa pecaminosidade. Mas e daí? Calma. Não terminou aqui. Calma aí. Agora então, se você ainda não se convenceu, vamos para Romanos 3:23. Doutor Alexandre, por favor. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quantos são pecadores? Será que o pastor Irineu é uma exceção? Não. Pastor Claudenir? Não somos exceção. Nenhum de nós. Esse que está falando para vocês é barro da pior qualidade. Ok? Ninguém é exceção. Todos pecaram. Aliás, Paulo tem um verso, dona Helena, ele escreveu exatamente o que a senhora falou. Quando ele passou a olhar a situação dele, ele disse que Jesus veio para morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o maior.
Então essa disputa para chegar à conclusão quem é o maior pecador é uma disputa ferrenha. É uma briga de foice aí. Porque quando a gente olha para dentro da gente, a gente chega a essa conclusão, que não há esperança. Tudo bem? Então vamos lá. Quantos... isso aqui eu preciso que vocês me ajudem agora, hein? Não vou me decepcionar. Quantos mandamentos eu preciso guardar para ser salvo? Nenhum. Por quê? Mesmo que eu quisesse, eu não consigo. Tudo bem? Bom, agora vem a parte que a senhora vai gostar, dona Helena. Salvação, dona Helena. Olha aqui, ó. Salvação vem pela fé no sacrifício de Jesus. Vamos ler isso na Bíblia? Vamos começar em Romanos. Nós vamos ler Paulo escrevendo, né? Romanos 3, 21 e 22. Seu Leonardo, por gentileza, pode ler para nós. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Deus, Paulo escrevendo aí, Deus já mostrou que o jeito que ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei, não tem nada a ver com o mandamento. Deus aceita as pessoas, ou salva as pessoas, de acordo com a fé que elas têm em quem? Em Jesus Cristo. Para você entender toda a monstruosidade que está por trás dessa frase aqui, nós vamos precisar estudar aquele terceiro estudo que fala sobre Jesus a respeito do porquê da cruz. Que barbaridade é essa que Jesus teve que morrer na cruz? Não dava para ter acontecido de outra forma, ter mandado um anjo, ou ter feito uma outra solução que não fosse Jesus morrer na cruz, ele só apanhar, prego nas mãos, nos pés, uma coisa terrível. Né? Nós vamos precisar fazer esse estudo, hoje não é o caso, ok? Bom, vamos continuar estudando Romanos, capítulo 3, verso 24, Dona Vilma. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, nova tradução da linguagem de hoje. Não tem como você não entender esse português. Olha aqui, ó. Pela sua graça e sem exigir nada. Salvação, dona Helena. Olha só. Salvação literalmente é de graça. Escutou o que ela falou? Eu gosto da dona Helena porque ela tem umas reações espetaculares. Ela disse assim: que bom, ótimo. É tudo de graça, dona Helena. E esse de graça vem através de quem? De Jesus Cristo. Não existe a interferência de nenhuma outra pessoa. Tudo que a senhora precisa para conseguir a salvação é se dirigir a Deus, dizendo mais ou menos assim: Senhor Deus, eu quero a salvação que o Senhor pode me oferecer através de Jesus Cristo. Ponto. Eu vou fazer isso todo 10 vezes por dia. Ótimo! É isso aí. Lembra do que fez o ladrão na cruz? O ladrão na cruz ia morrer junto com Jesus. Tudo bem? E o que ele disse para Jesus? Senhor, lembra de mim. Quando o Senhor chegar lá no céu, lembra de mim. Percebeu? Foi necessário uma fé brutal para o ladrão. Lembre-se que Jesus estava morrendo junto com ele. O Jesus que o ladrão viu não é esse Jesus bonito que você vê nesses quadros espetaculares. Jesus estava todo inchado, ele tinha apanhado a barbaridade, era sangue para tudo que é lado, ele estava numa situação deplorável. E o ladrão olha para ele e reconhece nele alguém que podia salvá-lo. E Jesus imediatamente diz para ele: fique sossegado, um dia você vai estar junto comigo. Ok? E isso foi, me ajude, isso foi de graça. Quantos mandamentos o ladrão precisou guardar para ser salvo? Ele não guardou nada, aliás, ele morreu naquele dia. Ele morreu ladrão. Ok? Muito bem. Vamos continuar. Verso 25, por favor, Paulo. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Olha, eu gosto da nova tradução da linguagem de hoje, porque não tem como
entender. Olha aqui, ó. De novo, hein? Nós vamos precisar daquele estudo onde a gente fala da importância da cruz para entender muita coisa aqui. Mas vamos lá. Deus ofereceu Jesus para que pela morte de quem? De Jesus, ele se tornasse o quê? O meio. Então, olha só, eu vou falar muito disso quando a gente falar sobre a cruz, daqui a 3 semanas. Mas eu tenho que fazer um resuminho do que nós vamos dizer lá, ok? E aqui eu vou usar uma expressão que é 100% católica e eu acho sensacional. O padre fala muito no sacrifício vicário de Jesus. Ok? A palavra vicário quer dizer o quê? Substituto. E é isso mesmo. Jesus morreu na cruz por alguma coisa que tinha a ver com ele? Não. Jesus morreu na cruz por alguma coisa que tinha a ver comigo. É mais ou menos assim, dona Helena. O pecado nos leva à morte. Agora, nenhum de nós quer morrer. Então, o que nós podemos é nos dirigir a Deus e dizer mais ou menos assim. E aqui agora é a frase completa para a tua salvação. Senhor Deus, eu aceito o sacrifício substituto de Jesus Cristo em meu lugar. Amém. Qualquer um que diga isso, com honestidade de coração, está salvo. Ponto. Veja, eu não estou falando só de palavras. Senhor, eu aceito o sacrifício de Jesus no meu lugar. Não. Você tem que colocar razão nessa frase. Você tem que ter, acreditar nisso. Você tem que ter honestidade e propósito. Não se trata de uma coisa decoreba, como tantas coisas. Não. Ok? Mas a salvação, de acordo com a Bíblia, é conquistada a partir do momento que a pessoa aceita o sacrifício substituto de Jesus Cristo no lugar dela. Ponto. Daí para frente, ok? Por isso, eu não sou pastor, nunca fui, mas uma vez eu fui convidado para visitar uma UTI de um hospital, conversar com um sujeito que tinha poucas horas de vida. Era alguém conhecido da minha família e eles me pediram para ir até lá. E a pessoa já não podia falar. Tudo que ela podia era fazer algum tipo de aceno e apertar a mão. E eu me lembro que eu falei para ele a respeito da salvação que Jesus Cristo oferece de graça. E no final, eu fiz para ele a seguinte pergunta: você aceita o sacrifício substituto de nosso Senhor Jesus Cristo em teu lugar? E eu me lembro nitidamente de um aperto forte de mão que ele me deu. Ele não conseguia falar, ele apertou a minha mão. Ok? Eu tenho certeza que ele morreu salvo. É isso que a Bíblia apresenta. Ponto. É de graça. Vamos continuar vendo o que nós temos em Colossenses. Vocês estão em Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 1, verso 27. Por gentileza, seu Renato. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. É o segredo, e o segredo é este: Cristo está com vocês, em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Ok? A versão tradicional desse texto diz assim: Cristo em nós, a esperança da glória. Então, a salvação vem a partir do momento em que Cristo passa a viver dentro de você. O batismo é importante porque é uma demonstração pública de que você aceitou Jesus como Salvador. O batismo não salva ninguém. Guardar mandamento não salva ninguém. Quem salva é o quê? A graça de saber que Jesus morreu por mim. Mas a graça de quem? De Jesus Cristo. Isso. Ok? Tudo bem? Muito bem. Guardar mandamento salva alguém? Não, né? Como é que nós somos salvos?
Pela graça. Isso quer dizer que a lei de Deus não vale nada? Para ter conhecimento, né? Para ter isso, não. Olha só. Nós vamos ler uma porção de versos para justificar o que eu vou falar agora. Mas preste atenção aqui, porque isso vai fazer a diferença entre vida e morte para muita gente, hein? A lei de Deus pode levar você para o céu? Sim ou não? Não. Mas todo mundo que for para o inferno é porque tem algum problema sério com a lei de Deus. Quer que eu diga com outras palavras? A lei de Deus não te leva para o céu, mas a lei de Deus pode colocar você com os 2 pés inteirinhos no inferno de fogo. E veja, não é a mesma coisa, hein? Vamos ler isso na Bíblia? Romanos 3, verso 31. Seu Irani, por favor. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Olha só. Paulo primeiro demoliu todos os conceitos a respeito da guarda da lei e da salvação. Tudo bem? E aí então ele ficou preocupado. Falou, puxa vida. Agora ninguém. O pessoal vai dizer que eu aboli a lei, porque a lei não vale mais nada. Então, para que não paire nenhuma dúvida, Romanos 3,31. Isso aqui é Paulo escrevendo, né? Será que isso quer dizer que por causa da nossa fé, a lei de Deus não vale mais nada? E qual que é a resposta de Paulo? Não, claro que não. Não. A lei de Deus é algo sensacional. Sensacional. A lei de Deus só não pode, me ajude, salvar. Mas a lei de Deus é sensacional. Quer um exemplo? Vocês acham que o trânsito de Curitiba ia ficar melhor se não tivesse nenhuma lei de trânsito? Já imaginou? Se qualquer um pudesse andar de qualquer lado da rua, a gente anda aqui para o lado direito e a turma vem do lado esquerdo, não é assim? Imagine só, se a gente andasse para o lado que quisesse. O cara vai para o lado de cá, não, eu nasci na Inglaterra, eu vou para esse lado. Aqui não tem contramão, eu paro de qualquer jeito, atravessado. O que seria da nossa cidade? A nossa cidade já não é muito fácil para andar no trânsito, né? Se não tivesse lei, seria pior. Então, antes da gente ler todos esses textos, preste atenção. A lei de Deus leva você para o céu? Não leva. Mas quer ver só? A lei de Deus traz o céu para a terra. Amém. Quanto você daria para viver numa cidade onde não tem delegacia de polícia porque nunca ninguém roubou ninguém, nunca ninguém matou ninguém, nunca ninguém precisou processar ninguém? Seria uma maravilha. Percebeu? Se todo mundo respeitasse a lei de Deus, nós viveríamos num mundo sem assassinatos. Já imaginou? O que mais? Sem roubos, os carros podiam ficar mais baratos. Engano. Ok? Não precisava alarme, não teria uma mentira. Tudo bem? Quanto que vale morar num lugar desse? Muito. Não é preço. Eu vou falar um português bem claro aqui. Você sabe para que Deus deu os 10 mandamentos? Para o seguro do teu carro ficar mais barato. É para isso que Ele deu os 10 mandamentos. É exatamente para isso. Porque se todo mundo respeitasse os 10 mandamentos, você ia chegar lá na seguradora e ia dizer assim: olha, eu moro numa cidade onde não tem roubo, não tem furto, ninguém dirige alcoolizado. Se você convencer a tua seguradora que você mora num lugar desse, o que vai acontecer com o prêmio da tua pólice do automóvel? Não existe acidente de carro. Vai acontecer o quê? Não, acidente vai existir, porque pode acontecer alguma coisa infortuita. O sujeito está dirigindo e tem um ataque do coração e pisa no acelerador, atravessa o sinal vermelho. Isso tudo pode acontecer, ok? Agora, só de não ter furto, já imaginou, você vai construir uma casa, dona Cláudia? Não precisa, porta precisa porque tem esse negócio de frio, calor e coisa e tal, mas não precisa fechadura. Então, a lei não salva, a lei não leva você para o céu, a lei faz o contrário, a lei traz o céu para a terra.
a melhor maneira de viver aqui na terra seria se todo mundo obedecesse a lei de Deus. Imagine para vocês que têm crianças pequenas, ou aqueles que já tiveram crianças pequenas, quanto é que você daria para criar suas crianças numa cidade onde você podia soltar as crianças a qualquer hora do dia e da noite, ninguém ia abusar delas, não ia acontecer nenhuma maldade? Já imaginou um negócio desse? Tudo ia ficar mais barato. Você vai comprar as coisas no supermercado, você faz assim, o supermercado está lá, não tem ninguém atendendo o supermercado. Você pega lá a melancia, o chuchu, a farinha, o feijão, soma lá quanto deu, bota o dinheiro lá e no fim do dia o dono passa, pega o dinheiro e leva para casa. Nós vamos agora para a primeira carta de João, fizinha da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Muito bem. Esse verso define bem o que é pecado. A gente fala muito de pecado. Pecado, o que é pecado? Pecado é assim, quando você transgride a lei. Portanto, essa conversa fiada de dizer que o pecado, aliás, que a lei não vale mais nada, equivaleria a dizer o quê? Se não tem lei, me ajude. Não tem pecado. Tem muita gente que diz aí que a lei foi abolida, tudo bem? A lei de Deus, o negócio de 10 mandamentos. Na verdade, essa turma toda está querendo atacar o sábado. Só. Ah, não. Tá bom, então tá. O sábado não vale mais. E os outros mandamentos? Não, os outros... Quer dizer, Jesus morreu na cruz para abolir o sábado. Isso é uma barbaridade teológica que, olha, tem que ter muita fé para acreditar num negócio desse. Agora, veja só. O conceito de pecado continua presente em qualquer religião cristã. E só existe pecado se existe lei. Portanto, a lei foi abolida, a lei não vale mais nada? Sim ou não? Claro que não. Sem a lei nós não teríamos pecado. E agora vamos ver o que o pecado produz. Romanos 6, 23. Me ajude, seu Florisvaldo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha aqui, dona Helena. Dona Helena estava preocupada, porque a situação dela era desesperadora. Olha só comigo aqui, dona Helena. O salário do pecado, conforme a senhora mesma concluiu, é o quê? Morte. Vírgula. Graças a Deus por essa vírgula aqui, ó. Olha o que vem depois. Mas o presente gratuito de Deus é o que, dona Helena? Vida eterna. Tem alguma coisa que soa melhor do que vida eterna? Eu fiz 60 anos esses dias. Quem faz 60 anos começa a fazer conta. Você já imaginou 40 anos na frente? 40 anos não é nada. 40 anos com 60. Quantas pessoas você conhece com essa idade? Vida eterna. Puxa vida, isso é uma música, não é isso? Vida eterna. E isso é um presente de que forma? Gratuito. Gratuito. E agora então, Romanos 2, verso 12 e 13. Tem muita gente que diz assim, mas esse negócio de lei é uma injustiça, porque... E quem nunca ficou sabendo da lei? Por exemplo, índiozinho que vivia aqui na América do Sul antes de Cabral chegar. Eu não sei se você sabia, mas aqui onde nós estamos agora, moravam mais ou menos 5 milhões de tupis guaranis antes de Cabral chegar. O que eles conheciam de Jesus? Antes de Cabral chegar aqui. O que eles conheciam de Jesus? Nada. Ok? Conheciam o negócio de mandamento? Não conheciam nada, nunca tinha ouvido falar de Bíblia. Então tem gente que diz, não, esse negócio de lei é conversa de cristão. Vamos deixar Paulo falar? Romanos 2, verso 12 e 13. Cláudia, lê para mim. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Primeiro é o seguinte, olha aqui, ó. Independente da pessoa conhecer a lei de Deus ou não, quando ela desrespeita a lei de Deus, isso é pecado. Aliás, isso é parte do nosso ordenamento jurídico, né? Parece que tem lá
não sei exatamente aonde está, mas é alguma coisa mais ou menos assim: o fato de você não conhecer uma lei não te desobriga a... Ah, eu não sabia. Como não sabia? Isso é problema teu. Tu tem que ler o Diário Oficial todo dia, cara. Ok? Não sei quem leu o Diário Oficial aqui ontem, mas todo dia tem um, eles estão mudando as leis, não é isso? É por isso que a gente sempre se mete numa confusão. Mas do ponto de vista de Deus, a coisa é igualzinha. O fato de você não conhecer a lei de Deus não te exime do pecado. Então agora vamos para aquela questão dos tupis guaranis. Continua, Cláudia, verso 14 e 15. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que têm a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Olha o que Paulo está falando. Ele está falando justamente dos tupi-guarani que viviam aqui antes de Cabral. Olha só, os tupi-guarani estão aqui, eles são não-judeus. Garanto para você que não tinha nem tupi-guarani judeu. Ok? Vamos lá. Os tupi-guarani não tinham a lei de Deus. Até aí tudo bem, né? Nenhum deles conhecia agora 10 mandamentos. Ok? Bom, mas os tupi-guarani tinham o quê? A consciência. O que é a consciência? Você consegue fugir de muitas coisas, você só não é capaz de fugir da tua consciência. Consciência é aquela vozinha que fica falando na tua orelha a noite inteira, dizendo que o que você fez estava errado. Você jamais vai admitir em público, mas a tua consciência te acusa. Ou é só a minha? Lembra do grilo falante? Eu sei que você deu a história, né? O grilo falante ficava porrinhando o coitado do Pinóquio, né? Mas vamos lá. A consciência é algo que nós não podemos evitar. É um espaço na nossa mente que Deus reservou para falar conosco. E Ele fala. E Ele fala. Mesmo aqueles que não conhecem a lei têm a consciência que diz a eles que é errado. Vamos voltar a falar dos tupi-guarani. Eles podiam guardar o sábado, sim ou não? Não. Eles sabiam de sábado? Sabiam de sacrifício de Jesus na cruz? Não sabiam nada disso. Agora eles sabiam o seguinte, que matar é errado. Não existe nenhuma sociedade organizada onde matar seja algo aceito. Não, nem os índios aceitam isso. Eles sabiam que roubar era errado. Eles sabiam que estuprar era errado. O que eles fizeram com isso? Você está entendendo? Muito bem. Nós podíamos falar de Paulo de agora até Jesus voltar, mas o dia já está quase nascendo e o slide que eu vou mostrar agora é o último texto que nós vamos ler da Bíblia. Tem vários textos espetaculares sobre Paulo, espetaculares. O que eu vou mostrar, eu não quero ter a pretensão de dizer que é o mais belo dos textos de Paulo, mas eu vou dizer para você honestamente, é aquele que para mim é o mais bonito. E ele tem uma mensagem qual? Romanos 8, 38 e 39. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olha que coisa extraordinária. Depois de falar sobre salvação, dizendo que a salvação não tem nada a ver com... Me ajude. Salvação não tem nada a ver com a lei. Depois de mostrar que a salvação é conseguida de graça. Tudo bem? Paulo termina dizendo o seguinte, olha, nada pode me separar do amor de Deus. Nada pode separar do amor de Deus. E ele faz um jogo espetacular de palavras.
Lembre-se que Paulo tinha estudado com Gamaliel, né? Ele começa dizendo: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a autoridade, nem o mundo de cima, nem o mundo de baixo, em todo o universo não tem nada que possa me separar do amor de Deus. Me ajude, que é meu através de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha só, eu sei que quando a gente olha para a situação que a vida da gente se encontra, dá a impressão que não tem nenhum tipo de esperança. O que eu vou dizer agora não é uma frase minha, é uma frase de Martinho Lutero, grande reformador. Lutero uma vez disse o seguinte: quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como posso me salvar. Quando eu olho para Jesus, eu não vejo como eu posso me perder. Amém. Percebeu? Por quê? Não tem nada que possa separar você do amor do Deus que criou você. Você vai ver nas semanas seguintes, o Deus que criou você deixou o trono de toda a glória para viver entre nós uma vida muito difícil. Ele escolheu deixar o trono de toda a glória para morrer. É uma coisa absurda o que aconteceu. Aquilo que nós vamos estudar mais à frente é conhecido como o Calvário, a cruz de Cristo. É algo de uma monstruosidade que nunca vai entrar na nossa cabeça. Mas aquilo era uma expressão de amor de Deus, porque não fosse por aquilo, você não tinha esperança de salvação, eu também não. Portanto, Paulo foi um instrumento que Deus usou para nos mostrar claramente que a salvação é um presente de graça. Quer um conselho? Hoje, quando você chegar em casa antes de dormir, conversa com o Deus que te criou e diz para Ele mais ou menos assim: olha, Senhor, o Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe das minhas dificuldades, dos problemas que eu tenho. O Senhor sabe que se depender de mim eu não tenho esperança. Agora, eu quero, você conversando com Deus, eu quero lhe dizer o seguinte: Senhor, eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal. E daí para frente, peça para que Deus te dê a capacidade que tinha Ananias. Lembra de Ananias? Deus disse a ele: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ele conhecia a voz de Deus. Peça que Deus te dê a capacidade de ouvir a voz de Deus, porque Ele vai falar com você. Amém. E faça o que Deus te pedir. Eu sei que as coisas podem não estar muito fáceis, os dias podem estar complicados, você pode estar cheio de problemas. Deus tem uma promessa absoluta que é paz. Isso você pode reclamar. Deus não prometeu resolver todos os problemas financeiros, emocionais, os problemas de saúde. Às vezes Ele resolve, mas Ele não fez essa promessa absoluta. Agora, a paz Ele prometeu de forma absoluta. Jesus, quando esteve entre nós, disse mais ou menos assim: eu deixo a minha paz para vocês, e a paz que eu dou para vocês é diferente. É a paz que permitiu que Policarpo fosse queimado vivo, com um sorriso no rosto. Você consegue imaginar alguém ser queimado vivo, em paz? Aconteceu com Policarpo. Muita gente boa morreu em paz, mesmo em ambientes de tortura, degradação, cenas abjetas. Essa paz está à tua disposição. É só você chegar para Deus e dizer: Senhor, me ajude, apesar dos meus problemas. Que Deus ajude você a viver um dia de cada vez ouvindo o que Ele vai falar, porque Ele vai falar. E daí para frente, Deus vai trabalhar o teu coração para que você faça as mudanças que você precisa fazer. Fecha os olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de, em condições tão favoráveis, conhecer essa verdade tão extraordinária, capaz de transformar e salvar pessoas com tantos problemas como nós. Amém. Sabemos que o Senhor tem um plano especial para cada um de nós,
Sabemos que o Senhor tem um amor que não tem fim. Amém. E que a tua misericórdia nos ajude a nunca nos esquecer o quanto o Senhor nos ama. Ajude-nos a ouvir a tua voz e colocar em prática os teus ensinos. Quando o Senhor voltar para nos buscar, que daqueles que aqui estão, todos estejam de braços abertos te recebendo, e até esse dia chegar, que o Senhor nos guarde do mal. Por Jesus, amém. Amém. Vai com Deus, uma boa semana. Pessoal, nós estamos hoje concluindo praticamente a nossa série. Só existe agora um personagem mais que será tratado e estudado sobre ele aqui nesse nosso encontro. Para estudar sobre esse personagem, nós iremos ter 4 terças-feiras. Você não pode perder. Se você tivesse que perder, era todas as que passou até agora. Mas as 4 últimas, por favor, coloque isso em primazia, em primeiro lugar. Não faça. Que Deus os abençoe.